Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto que é oferecido ao Senhor, como oferta, Deus, como meio de adoração, que o Senhor possa receber cada louvor, cada canto que a Ti foram apresentados, que o Senhor possa receber neste momento também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, os dízimos, as ofertas que foram, ó Deus, depositados diante do Senhor, e que o Senhor faça multiplicar abundantemente sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor prospere a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja abundância nos celeiros dos teus servos, Pai, que a prosperidade do Senhor alcance todas as áreas de necessidade da vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar aqui o Bruno, com a Angelita, juntamente com a promessa do Senhor, a Esther Bruna. Nós vamos estar apresentando a vida dela ao Senhor Jesus nesta noite. Amém. Quero chamar a Janita, por favor. Nós sabemos
sabemos que a Bíblia ela não nos orienta a batizarmos crianças. A Bíblia ela nos orienta a apresentarmos a criança. Por quê? Porque a criança ela não tem consciência dos seus atos, né? Ela não tem consciência do pecado. E o batismo ele vem a partir do momento em que nós chegamos numa maturidade e com essa maturidade nós entendemos que nós estamos com uma natureza pecaminosa e que nós precisamos nos arrepender desses pecados e assim, então, nós tomamos a decisão de descermos as águas e ali entregarmos ao Senhor Jesus com confissão pública os nossos pecados. Agora, a criança não. A criança nós vamos apresentar ao Senhor, é um meio de consagrar ao Senhor, para que ela possa crescer diante do Senhor e ela não venha se desviar até que o período que ela chegue nessa maturidade e ela possa por si própria tomar a decisão de se batizar. Amém? Jesus disse assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque já estáis ao reino dos céus. Então nós vamos apresentar nessa noite, nós estamos alegres pela vida do Bruno, pela vida da Jesuíta, né? Essa bênção que o Senhor colocou na vida dele, e que Deus possa realmente assim, dar ao Bruno, da Jesuíta, muita tranquilidade, muita paz, muita harmonia, sabedoria, porque vocês são a referência dela. Essa criança vai crescer observando os passos de vocês. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, na educação dela. Então que vocês sejam espelho para ela, em nome de Jesus. Amém? Você olha a criança assim, um olhar tão puro. Por isso Jesus falou que nós temos que ter uma criança. Está aqui, vamos apresentar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença e nós colocamos a vida da Esther em tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha, ó Deus, estar cuidando dessa criança, abençoando a vida dessa criança, Pai. Nós, ó Deus, apresentamos ela diante do Senhor e consagramos ela para o louvor, honra, glória e adoração do teu nome. Que essa criança cresça, meu Deus, cheia da tua graça, cheia da tua unção e da tua presença. Que o Senhor repreenda, Deus, o caminho dela, toda e qualquer seta ensilada do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, ela seja bênção para a família dela. Em nome de Jesus, nós consagramos este ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos deixar vocês certificados para lembrar o momento, a data que ela foi apresentada. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amém, queridos? Abra a Bíblia de você ali em Josué, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Todos se encontraram, digam amém, que ele encontrou, digam misericórdia. Amém? Vou tentar ser breve na minha palavra, porque nós ainda depois da mensagem nós vamos ter um testemunho aqui. O irmão Sivaldo está dando um testemunho, então vou tentar ser bem breve aqui na minha palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Josué, capítulo 1, verso 1 e 2. Está escrito assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa deste Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor neste momento por este texto que nós acabamos de ler. Sabemos que aqui o Senhor tem algo a compartilhar aos nossos corações. Fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Manifeste a tua glória, Senhor, nesta noite. Ó Deus, e que a tua palavra seja viva e eficaz e mais importante do que qualquer espada de dois mundos. E cumpra o querer do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, quem foi Josué? Josué foi um general de guerra. Um homem levantado por Deus para poder ser ali o braço direito de Moisés. Moisés foi aquele a quem nós sabemos que o Senhor o separou para que ele pudesse livrar o povo de Israel das garras de Faraó. Josué era da tribo de Efraim, filho de Num, e neto de Elisão, um príncipe maioral. Então Josué já tinha nas suas veias, já corria nas suas veias esse potencial de guerreiro, de guerrear as guerras do Senhor. Foi alguém que fez toda a diferença, foi alguém que destacou para o louvor da glória e adoração do Senhor. Moisés tinha uma incumbência do Senhor que era de resgatar este povo e levar este povo à terra prometida. Porém, Moisés ele não alcançou a finalização deste projeto e Deus então, a partir daí, transfere essa responsabilidade para Josué. Nós sabemos que Moisés significa tirar das águas. E Josué significa, ele é a minha salvação. Josué, o nome dele anterior era Oséias. Oséias significa salvação. Mas como ele não poderia ser a salvação, Deus então muda o nome dele para Josué, o que significa, ele é a minha salvação. Eu queria falar com você nessa noite sobre agora é o seu momento, agora é a sua hora. O texto nos diz assim, que sucedeu que depois da morte do servo do Senhor, Moisés, o Senhor então diz a Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, Moisés morreu. Moisés era a referência de Josué. Ele era o discipulador de Josué. Era através de Moisés que Josué começou a receber todo aquele treinamento que o Senhor tinha para o propósito na vida dele. E aí Moisés morre. E o Senhor disse para ele, Josué, Moisés morreu. Agora é hora de você assumir a liderança, é hora de você assumir aquilo que eu tenho para a tua vida. Mas para isso você precisa entender que Moisés não existe mais. Queridos, Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus nos chamou com um propósito. Deus vai colocar pessoas na sua vida para caminhar juntamente com você, para que essa pessoa seja instrumento dele para o louvor da glória dele, para que essa pessoa seja um discipulador teu. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que tomar a responsabilidade. Vai chegar um momento em que você vai ter que exercer a vontade de Deus para a tua vida. Nós não podemos todo o tempo ficar escorados e ancorados na fé das pessoas. Nós temos que ter a nossa própria fé. E quando o Senhor disse para Josué, ele disse a Josué, Moisés, ele combateu com combate, Moisés fez aquilo a qual eu havia determinado. E ele foi aquele que te treinou, aquele que te preparou. Agora é o momento de você assumir a liderança. Mas para isso,
Você vai ter que tomar uma atitude, porque o meu servo Moisés morreu. Queridos, se nós conhecemos a história de Josué, a fama de Josué corria por toda a terra. Ele era o general dos exércitos, e foi ele que orientou e levou o exército na guerra contra os amalequitas, conquistou 6 nações, aprisionou 31 reis, fez a divisão das terras, destinou 48 terras para os levitas, estabeleceu 6 cidades, refúgios, e construiu o templo de Siló. Josué é alguém que estava andando lado a lado com seu líder e estava sendo preparado para um propósito maior. Muitas das vezes nós não entendemos a nossa caminhada no reino de Deus, mas Deus muitas das vezes nos coloca do lado de gigantes para que nós possamos aprender com eles, para que nós possamos crescer com eles. Não é em vão as pessoas que Deus coloca ao nosso lado na nossa vida. Deus tem propósito. E nós estamos sendo preparados, estamos sendo habilitados, treinados para exercer a vontade do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que manuseia bem a palavra da verdade. Deus está preparando guerreiros, Deus está preparando pessoas que queiram dar continuidade na vontade dele aqui nessa terra. Nós estamos como que numa corrida, sabe aquela corrida de bastão, onde são vários corredores, um inicia a corrida e ele vai repassando aquele bastão ao outro corredor, até que chegue no último corredor, e esse último corredor sim vai chegar na linha de chegada e trazer a vitória para a equipe. Nós estamos como que numa equipe. A Bíblia diz que nós estamos sobre nuvens de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Foram aqueles que foram martirizados, foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, foram os apóstolos, os discípulos do Senhor, e eles começaram uma corrida em prol de levar, de anunciar o Evangelho, e nós estamos dando continuidade, nós somos os sucessores desses, nós estamos continuando a história de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não fechou, é o único livro que não se fechou. E ali em cima nós temos uma torcida, nós temos ali as inúmeras testemunhas, estão ali Paulo, Pedro, Josué, Caleb, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, torcendo, aplaudindo para que nós continuemos a combater o bom combate e para que nós possamos também encerrar a carreira assim como eles fizeram. Assim aconteceu com Moisés. E Deus disse para Josué, eu usei Moisés, mas agora Moisés se foi, e eu preciso agora usar você. Eu quero falar de alguns passos que nós precisamos tomar na nossa vida para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. O primeiro passo está relacionado a superar perdas. Quando ele diz para Moisés, para Josué, ele diz: o meu servo Moisés morreu. Não era um momento fácil para Josué, querido, porque ele caminhou a vida toda com Moisés. Moisés se tornou para ele um pai espiritual, alguém que ele tinha intimidade. E de repente veio a notícia que Moisés havia morrido. E o Senhor disse para ele: Moisés, Josué, é momento de você superar as perdas. Você não pode ficar lamentando Moisés. Você precisa deixar o seu passado de lado, porque eu tenho coisas novas para realizar na sua vida. Nós precisamos enterrar os nossos Moisés. Se você quer subir um grau a mais na sua vida espiritual, galgar novos passos com o Senhor, você e eu necessitamos enterrar o nosso Moisés. Pastor, o que é o meu Moisés? Eu não sei. O seu Moisés é aquilo que você tem talvez uma dependência.
ou teve uma dependência, que foi para você muito significativo na sua vida, mas que é hora de você enterrar isso, Moisés, para que Deus possa fazer de você um Josué. Aquele que reconhece que a sua salvação vem do Senhor. Porque, embora ele tenha aprendido com Moisés, foi o seu líder que o ensinou grandes coisas, Deus queria deixar para ele uma lição. Moisés foi apenas um instrumento na sua vida, mas sou eu em quem ele conduz a tua vida. Pessoas vão passar na sua vida, pessoas vão ser influências na sua vida, mas quem guia os seus passos é o Senhor. E o primeiro passo de quem quer assumir a vontade de Deus na sua vida é superar perdas. Quando nós falamos, trazemos a imagem de Moisés morto, nós podemos também fazer uma aplicação em coisas na sua vida que foram muito significativas e que hoje já não estão presentes na sua vida fisicamente, mas estão presentes na sua vida, talvez emocionalmente, psicologicamente e às vezes até espiritualmente, e talvez você ainda não tenha enterrado. Talvez é aquele emprego passado que você tinha muita alegria, aquele emprego que te dava bons rendimentos. Eu tenho um amigo em que, eu já citei isso em algumas pregações, mas ele sempre estava trazendo à memória um emprego que ele tinha, que dava estabilidade, ele tinha uma vida muito boa, e de repente a vida dele mudou, ele precisou tomar novas decisões, e diante dessas decisões ele deixou aquele emprego. E daí por diante ele não teve outro emprego que se equiparasse àquele emprego que ele havia tido. Então ele vivia sonhando com aquele momento. E ele não conseguia enxergar o novo de Deus para a vida dele. A Bíblia diz assim, queridos, em Isaías 43, verso 18 e verso 19: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Não percebeis? Eu estou criando algo novo. Querido, nós precisamos deixar o nosso passado no passado. Se nós queremos desfrutar de um presente e uma possibilidade do futuro, porque o futuro pertence ao Senhor, o presente nos pertence. Nós estamos vivendo por isso que chama presente. É o presente que Deus te deu. Esse dia pertence a você, e você deve vivê-lo e desfrutá-lo da melhor maneira possível. Mas o seu passado passou. O seu futuro pertence ao Senhor. E para que você e eu possamos desfrutar do presente e do futuro, precisamos enterrar o passado. Filipenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. O apóstolo Paulo, ele já estava curado do seu passado. E diante dessa cura, ele tem uma decisão, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, que era prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Eu e você necessitamos ter um objetivo na nossa vida. Precisamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, pastor, diante de circunstâncias que acontecem na minha vida, como eu vou viver o propósito da minha vida? Josué não ficou ali lamentando o seu passado. Josué entendia que dali para frente ele tinha que tomar uma nova atitude. Então o Senhor disse para ele: levanta-te. Chega um momento que nós precisamos levantar, queridos. Há um momento que nós precisamos tomar uma atitude. A Bíblia diz em Isaías 61, 60, verso 1: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida, mas nós precisamos ter a atitude de levantar. Há momentos, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, de chorar. Mas tem um momento que você tem que enxugar as lágrimas
e tem que partir para frente, tem que prosseguir. Nós não podemos parar, não podemos deixar que o nosso passado ou situações na nossa vida que cheiram morte contamine o nosso presente e o nosso futuro. Primeiro passo, superar perdas. O segundo passo, eu quero que você abra aí comigo em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 também. No verso 2 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. O segundo passo que nós temos que tomar é de tomar posse daquilo que Deus nos deu. Saber que Deus tem um propósito para a tua vida, mas você precisa entender qual é esse propósito e tomar posse desse propósito de Deus para a tua vida. O Senhor disse para Josué: Olha, eu entreguei na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes. Tem coisas que Deus vai dar para você e que será de responsabilidade total sua. Nós não temos como transferir aquela responsabilidade que nos foi atribuída, aquela responsabilidade que Deus nos deu. O vocacionado é teu e Deus vai cobrar de você. Lembramos então daquela parábola dos talentos, ao qual o Senhor confiou uma quantia específica para cada um. E depois ele veio para ajustar conta com cada um sobre aquela responsabilidade que ele havia delegado. E ele não cobrou ninguém acima daquilo que ele sabia que aquela pessoa seria capaz de fazer. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, tudo que vier à tua mão, faça segundo as tuas forças. Deus não está pedindo para você fazer além das suas forças. Ele está pedindo que nós devemos fazer segundo as nossas forças. Então Deus não vai colocar sobre você um fardo que você não seja capaz de carregar. Cujo seu ombro não seja capaz de suportar o peso. Todo o fardo que vier sobre a tua vida e sobre a minha vida, Deus já testou o nosso lombo. Deus já testou o nosso ombro. E Ele espera que nós venhamos cumprir com responsabilidade aquilo que Ele nos confiou. É dever nosso tomar posse daquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos entregou. A Bíblia diz, em João capítulo 3, verso 27, que o homem não recebe nada que não lhe seja dado dos céus. Tudo que você recebe é dado do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 12. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá de cima, do Pai das luzes, que não assombra nem mudança de variação. Esse é o segundo passo que nós precisamos tomar. Tomar posse daquilo que Deus nos deu. Terceiro passo, fala de trabalho. A Bíblia, ela relata que Deus criou o dia. Ele criou todas as coisas em 7 dias. Abra aí em Josué capítulo 6, verso 3 e 4. Diz assim: Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. E assim farei por 6 dias. Fala comigo. 6 dias. Verso 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da árvore. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Preste bem atenção.
Deus havia dado uma incumbência, uma missão a Josué. E era de Josué conquistar Jericó. E ele disse que não seria responsabilidade exclusiva de Josué. E aí Deus dá a ele uma estratégia. E nessa estratégia ele fala que eles deveriam durante 6 dias cercar a cidade. No 7º sacerdote tocariam as trombetas. O número na Bíblia, ele tem simbologias. O número 6, ele fala de submissão. Para que nós venhamos conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida, tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos de uma ferramenta. Não basta apenas superar as perdas e nem tomar posse. Para que eu venha tomar posse, eu preciso de uma outra ferramenta, que se chama trabalho. 6 dias fala do trabalho do homem. Em 6 dias, Deus criou a terra. O número 6 é o número do homem. E fala de quê? Fala de obra, fala de trabalho. Deus está lá nos céus, Ele é poderoso, segundo a Bíblia, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Mas Deus, Ele está pronto a fazer por nós o impossível. O possível é responsabilidade nossa. Então não tem como a gente conquistar se não houver trabalho. Tem muita gente vivendo uma terra alienada e achando que o simples fato de profetizar ou até mesmo fazer alguns atos proféticos vai dar ela o direito de conquista na vida. Não, você pode fazer os seus atos proféticos pela fé, mas é necessário que você também e eu tenhamos trabalho, porque toda conquista vem através do trabalho. O 7º dia, ele fala de quê? De descanso. E o que o descanso representa para nós? O descanso representa recompensa. A recompensa do seu trabalho. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é trabalhar. E Deus deu um trabalho para Josué. Ele falou assim: Josué, eu dei a vocês, fui entregue a vocês Jericó. E você vai ter que tomar posse, você vai ter que conquistar. E eu vou te dar estratégia para você conquistar. Você vai rodar 6 vezes em volta. Ou seja, você vai ter que trabalhar. Agora, o seu descanso vai vir depois do trabalho. Sabe aquele jargão que nós usamos no meio de lição? Descansa no Senhor. Que é um versículo do Salmo 37. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mais não fará. Descansa no Senhor. Só que é o seguinte, irmão. Tem muita gente querendo descansar antes de trabalhar. Você está entendendo? O descanso é um fruto, é uma recompensa do seu trabalho. Então, necessário se torna primeiro trabalhar, depois descansar. Isaías 34:4 fala assim: que nunca se viu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas não espera sentado, não. Espera trabalhando. Espera fazendo. Por quê? Uma das evidências da fé é a atitude. Porque a fé sem obras, ela é morta. Se você crê, você tem que tomar uma atitude em cima daquilo que você crê. Então é necessário trabalho. 6 dias representando na Bíblia também planejamento. Deus planejou em 6 dias como seria feito todas as coisas. Deus não fez as coisas como a ciência, nos tenta fazer descer por goela abaixo, dizendo um Big Bang, uma explosão. De repente do caos surge do nada, surge tudo. Nós somos inteligentes o suficiente para entender que o nosso Deus é sábio.
planejou a construção de todas as coisas. Se você for em Gênesis, capítulo 1, você vai ver o primeiro dia que Deus fez, o segundo dia que Deus fez, o terceiro dia, não é isso? Não é que está na Bíblia de vocês? A nossa Bíblia? Então, houve da parte de Deus que um planejamento. Os 6 dias fala do tempo de trabalho, mas não um trabalho também desordenado, um trabalho planejado. Planeje a sua vida, planeje as suas conquistas, planeje os seus objetivos, aonde você quer chegar, como que você quer chegar, qual é o seu propósito. E se organize para que isso aconteça na sua vida. Provérbios capítulo 13, verso 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Quando nós adiamos a esperança, quando nós não nos organizamos e quando nós não planejamos, ficamos confusos, ficamos perdidos, e isso nos leva a adiar os nossos sonhos. Isso nos leva a adiar a esperança que Deus tem colocado em nossos corações. Precisamos nos organizar. O 7º dia, ele vai representar para nós também realização. Depois de 6 dias trabalhados, depois de 6 dias planejados, depois de 6 dias organizados, você vai ver a realização dos sonhos de Deus na sua vida. A realização dos seus propósitos, que estão em sintonia e harmonia com os propósitos de Deus. Mas é necessário também trabalho. O 4º passo, Josué 6:6. Abre comigo aí. Josué 6:6. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a casa a arca da aliança, e os 7 sacerdotes levem 7 trombetas diante da arca. Josué precisou trabalhar, Josué precisou se organizar diante daquilo que Deus havia dado a ele como estratégia, como propósito, mas ele precisou também de colocar o Senhor à frente dos seus projetos. A arca representava, a arca simbolizava quem? A presença do Senhor. Muitas das vezes, querido, nós entendemos que Deus tem propósito na nossa vida, entendemos que Deus tem postos a nos dar, mas nós queremos atropelar o tempo de Deus. Nós queremos passar na frente de Deus. E nós precisamos entender que Deus tem que sair na nossa frente. O Salmo 71, verso 16, o Salmo diz assim: sairei na força do Senhor. Nós não podemos sair na nossa força. Nós não podemos passar o carro na frente dos bois. Nós precisamos levar, deixar Deus ir à nossa frente. Porque a arca, ela tinha essa simbologia da presença do Senhor, que representava o próprio Cristo. A arca, ela era confeccionada de madeira por fora, e por dentro ela era revestida de ouro, em alguns vasos. A madeira representa a natureza humana, representa aquilo que é corrupto, que é corruptível, aquilo que acaba. E o ouro representa a natureza divina, a divindade. Então, ou seja, todo trabalho, todo propósito, vai haver a nossa participação humana, mas não pode faltar a participação de Deus, que é perfeita, que é incorruptível. Porque a nossa é falha, a nossa se corrompe. É por isso que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, no verso 5, que maldito é o homem que confia no homem, confia em si mesmo, não é no seu próximo. Vai na tua cara, no teu braço forte, e cujo coração se aparta do Senhor. É a minha força, são as minhas habilidades humanas. Eu posso ir até um determinado ponto, mas eu não consigo chegar à conclusão dele. Sabe por quê? Porque é a parte da madeira, tem que estar unida com o ouro, que representa a divindade. Quando nós unimos esses dois elementos, a natureza humana com a sua fraqueza e com a natureza divina,
nós vemos, então, a presença de Deus se estabelecendo e indo na nossa frente. O quinto passo. Josué 6, verso 20. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O quinto passo fala de superar obstáculos, vencer resistências. A muralha falava de um grande obstáculo à frente de Josué e do povo de Deus. Aquela muralha, ela media 6 metros de largura e 9 metros de altura. Imagine você o que é, né, a dimensão daquela muralha. 6 metros de largura, onde 2 carros poderiam trafegar em cima dessa muralha, tranquilamente. Era a largura dela, e a sua altura, 9 metros. Imagine a barreira que Josué enfrentou diante dos seus olhos com o povo. Quando ele veio de Deus numa direção que ele apenas precisava circular, marchar e volta daquela muralha. Mas Josué, nesse momento, ele precisou superar obstáculos. Precisou vencer toda a oposição, tudo aquilo que se oferecia como resistência para que ele não conquistasse aquilo que Deus tinha através da vida dele. Não significa que Deus tenha algo na sua vida e que você não venha passar por situações na sua vida que vão exigir de você e de mim superação. Hoje essa palavra está em moda, não é verdade? Superação é uma palavra que está em moda. Você liga a televisão, tem uns atletas, né, que são agiram de maneira diferente diante de situações, circunstâncias que eles vivenciaram em suas vidas. Pessoas que ficaram paraplégicas, de repente, deram a volta por cima. E eu estava vendo recentemente na televisão um rapaz que gostava de skate, e ele sofreu um acidente, e ele então ficou imobilizado, não podia fazer uso mais das pernas, mas ele não perdeu o seu objetivo e os seus sonhos. E na própria cadeira de roda, ele então desenvolveu uma técnica de fazer manobras com a cadeira de roda como se ele estivesse fazendo no skate. Isso chama superação. Superar obstáculos. A vida, às vezes, vai nos impor situações em que nós vamos ter que superar obstáculos. Vamos ter que agir enfrentando toda a resistência que se levanta contra nós. O sexto passo, Josué 6,19. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Precisamos ter um coração liberal e precisamos consagrar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso propósito, todos os nossos objetivos, porque muitas das vezes nós fazemos as coisas, mas não com a finalidade de honrar a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 11:16, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus havia dito para Josué que ele iria conquistar, mas aí Josué toma aquela atitude de todos os objetos de ouro, todos os utensílios que foram recolhidos seriam, então, consagrados ao Senhor, e iriam para a casa do tesouro. Tudo que nós conquistamos na nossa vida, nós temos que reverter para o Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Sua vida